Clube de Criação do Rio Grande do Sul orgulhosamente apresenta Sala de Brem. Criatividade, inspiração e outras viagens. Bah, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Sejam bem-vindos ao Sala de Brem, episódio 2. Quando a gente sai do 1 é bom porque a gente sabe que deu certo. Quer dizer que a gente vai pra frente e a gente até internamente sabe quantos episódios vão ser, mas a gente não vai contar. Vai que dá errado alguma coisa em algum momento, aí a gente não fica contando quantos vai ser lá no final. Então, como eu já disse, sejam bem-vindos ao episódio número 2 do Sala de Brem. É um brainstorm, como se fosse um brainstorm de agência, onde a gente sai falando e a gente não sabe o que vai acontecer lá no final. A gente mal sabe o que está acontecendo agora. Então, primeiro eu começo pedindo para a galera que está aqui se apresentar. Seja bem-vindo, Batista. Fala brevemente sobre ti e te apresento para a galera aí que está vendo a gente. Tá, sou o Ricardo Batista, eu sou redator, né? Minha origem é como redator, e aí fui me alastrando também para planejamento, para o marketing político, e aí vai, né? Eu trabalhei durante 15 anos lá em São Paulo, trabalhei lá nas Almap, BBDO, Fischer, DM9DDB e tal. E aí eu cometi a loucura de voltar para cá, né? Voltei para cá, mas eu adoro o Rio Grande do Sul, adoro o mercado daqui, né? Então voltei faz um bom tempo já, faz mais de 10 anos. Já me explica uma coisa, antes de mais nada. A gente tem muitos amigos, eu tenho parentes e todo mundo tem parentes e amigos que trabalham lá, moram lá, vivem lá, amam o mercado de São Paulo, que a gente não precisa contextualizar para a galera que está vendo a gente aqui sobre a importância do mercado de São Paulo para a publicidade brasileira e mundial. Mas a gente fala que quando as pessoas saem daqui e vão para lá, elas olham para o nosso mercado de volta e começam a pensar, putz, Porto Alegre, lugar pequeno, lá a província, essa coisa toda. Depois eu quero que a gente entre um pouco nesse assunto, porque na verdade a gente, quando volta para Porto Alegre, a gente, não sei tu, tá? Eu quero que tu diga isso. Puta, cometi a barbaridade de voltar para Porto Alegre. Mas às vezes ele é uma coisa que, cara, a gente gosta daqui, é o nosso mercado, a nossa família, a nossa vida é tudo aqui. E aí tu recebe convite para trabalhar aqui e vem trabalhar aqui. Sim. Eu vim, assim, muito movido também, eu sou filho único, né? Meus dois pais já estavam ficando velhinhos, e eu fiz uma projeção que, né, vai ter uma idade que eles vão precisar de ajuda mesmo, e eu vou estar lá preso, e eu tinha filhas que iam estar adolescentes naquela época, e eu fiz tudo assim, não, acho que eu vou tentar me mexer para ir para Porto Alegre. E aí voltei para Porto Alegre, voltei lá para a Competence, foi uma experiência super boa lá, com o João Sati e todo um time muito legal. E que ano era isso, mais ou menos? Foi em 2007 que eu voltei. Né? E agora, nos últimos anos, assim, faz uns 5 anos que eu não estou em agência nenhuma. Eu trabalho por minha conta, né? E tenho feito muita campanha política. Sim. Né? Até duas delas foram na África. Né, em países de língua portuguesa, né? Não na agência África, no continente africano. O continente. Aproveitando o Kejiro, seja bem-vindo, Kejiro. Obrigado pelo convite. Fala um pouco aí de ti, para quem não te conhece. Na verdade, todo mundo te conhece. Nós estávamos falando sobre isso antes da gente começar aqui, sobre como o mercado da propaganda aqui é pequeno e a galera, pelo menos, se a galera não é amiga, as pessoas não se conhecem pessoalmente, as pessoas já ouviram falar. Né? E todo mundo que são meus contemporâneos de agência falaram super bem de ti também. E um monte de mentiroso no mercado. E não sei se são mentirosos, mas a princípio, se eles mentiram a primeira vez contigo.
Apresenta aí pra galera aí. Quem tu é, de onde tu veio, do que você Todo alimenta. mundo já me conhece, não vou me apresentar. Não, pra quem não me conhece, né, acho que muita gente não me conhece ainda, meu nome aqui é Giro Ueno, eu sou redator também, que nem o Batista, Que nem eu. que nem tu. Trabalho em agências desde 98, né, então 20 e tantos anos, já perdi as contas, passei por quase todas, acho que é mais fácil citar as que eu não trabalhei, né. Trabalhei com o Batista, né? Quando ele fez a bobagem de voltar, ainda bem que ele fez a bobagem de voltar para Porto Alegre. Trabalhei com o Batista na Competence, né? E hoje eu estou na Scala como head de criação de um dos núcleos lá, que a gente é dividido em núcleos, né? Por contas. Então, estou lá na Scala que está aí também resistindo, fazendo 50 anos, né? Se reinventando a cada ano. 50 anos. 50 anos. Bastante. Tu falou dos núcleos, né? Ainda são em núcleos. A galera tá chamando dos squads, né? Agora é squad, né? Eu sou do tempo que falava núcleos ainda, né? Pois é, e aí, não, fulano de tal trabalhou em tal, mas eu já vi ele 7 vezes. Aí tem aqui no... Antes de continuar, o meu déficit de atenção, ele muda os assuntos, depois volta os assuntos. Eu quero agradecer a SPM, que gentilmente fez essa parceria com o Clube de Criação do Rio Grande do Sul, e que a gente está aqui nos bastidores com o Andrei Rosseto, puta jornalista, e um cara que tá ali, e um cara que tá, baita mentiroso, né? O mentiroso sou eu, e a gente que faz essa coisa aqui acontecer, e sem eles a gente não teria... o devido sucesso com o nosso programa aqui, que a estrutura dos caras é impressionante e vida longa, matriculem-se. Mas assim, desculpa, tu tava falando, nós falando dos squads, e aí com os squads tu tem os próprios nomes são estranhos, né? Porque aí o Sala de Brain, antigamente era o quê? A salinha. A salinha, né? A salinha. Vai Vamos pra salinha. Complicou, vamos pra salinha. Porque tinha o lance depende, às vezes pra salinha tem as clássicas da propaganda, assim, né? Tipo, vamos falar, ou vamos... sempre as mesmas frases que todo mundo sabe. No final desse programa aqui a gente vai ter o temos, que a gente não botou em nenhum momento ainda. Pra saber se a gente tem a ideia, né? Uhum. Mas a gente, no fim das contas, a gente não entende muito quando a gente vai pra salinha. Vamos ali na salinha conversar. É que se for sexta-feira, 19 horas, o que acontece normalmente? Agora vamos fazer uma call, né? Né? Não tem mais essa linha, né? Essa linha, o cara chama aí, vamos trocar uma ideia, faz uma call ali, marca uma agenda. Marca um Meet? No Google Meet, no Teams. Mas como é que tá pra vocês? Por exemplo, a Scala hoje, ela tá com a galera presencial ou semi-presencial? Tá todo mundo em casa? É um híbrido que é 90% home office, né? E agora a gente está se organizando para ir um dia por semana, porque antes era de acordo com a demanda. Sim. Alguma reunião importante, né, de alinhamento, daí o pessoal ia para a agência. E agora vai ser um negócio mais estruturado, mais organizado para ter um encontro fixo semanal. Então cada squad ou núcleo, né, vai se encontrar, vai ter o seu dia para ir para a agência. E a galera ainda faz aquelas... sempre os mesmos ou de vez em quando troca as pessoas dos núcleos e tal, conforme as demandas pra isso? Ou a galera de vez em quando dá a gente se ajuda, né? Porque a equipe é bem curta, assim, então a gente evita chamar muito free, né? E então a gente dá uma organizada na pauta, ver quem que tá liberado, quem que pode ajudar. Então acontece, e isso é bom para dar uma oxigenada também, né? Não ficar sempre com o mesmo cliente. Entendi. É mesmo, né? Porque na real a gente, por mais que tu, sei lá, na hora de gerir equipe, a galera pensa assim, mas esse fulano, ele sabe mais de material de construção. E aí tu vai fechar o texto melhor com aquele cara. Chega uma hora que tu não sabe mais o que fazer, né? Quando eu tava na Competence até com o Batista, ele era meu diretor de criação, a gente tinha lá o Sicredi, que a gente atendia na época. E aí tinham as datas que o Sicredi comunicava. Aí tinha o dia do colono e do motorista, né? Que é em julho agora. Sim, eu já enfrentei essa mesma pauta. O pessoal colono da e Rock motorista em deve outros lugares. É um horror.
O pessoal da Rock Mas a deve gente estar sempre- sofrendo pênalti agora. É. Né? Então, aí tu, no primeiro ano tu resolve lá, né? Tu faz um brain lá, tem algumas ideias, apresenta pro diretor de criação e ele escolhe uma, né? E aí tá, beleza. O cliente aprovou. Chega no outro ano, o que tu vai criar para dia do colono e motorista de novo, né? Com Sim. ideias diferentes daquelas que ele já tinha visto no ano anterior. Diferente das que as outras agências também usaram para os Exato. concorrentes. Ou Tá, mas aí aquela velha. Isso já acabou, tá? Pelo menos na minha opinião, isso já não tem mais, que é aquelas discussões entre os departamentos das agências, assim. Até os próprios departamentos, eles estão cada vez menos departamentos e cada vez mais núcleos que fazem de tudo, né? Ou não tá mais assim, tipo, tu tem um cara do núcleo lá que atende, que vai fazer a reunião e apresentar pro cliente. Não tem isso dentro do núcleo específico ou... tem lá o pessoal do atendimento, tu tem lá o pessoal da mídia, mas ele... como é que tá essa divisão hoje em dia pra galera? Porque hoje em dia tem uma galera que faz tudo. Não, eu tenho visto que ainda tem essa divisão. Alguns departamentos que o profissional está sendo mais híbrido. Por exemplo, produção. Sim. Antes era produção eletrônica e produção gráfica. Uhum. Agora a tendência é o cara ser produção. Sim. Ele tem que produzir tudo, né? Uma tendência que eu tenho visto de uns anos para cá. E o Batista estava falando sobre o marketing político e aí campanhas políticas para fora do Brasil. Isso. E como é que tu resolve isso em países completamente diferentes, culturas completamente diferentes e para absorver isso e fazer uma coisa que faça sentido e não fique fake? Não, eu vou para lá, né? Então eu passei 3 meses em Cabo Verde, primeira experiência exterior de fazer campanha. E aí tu vive aquele dia a dia, tu pega táxi, pega Uber de lá, né? Vai nos bares, começa a conversar com as pessoas, né? Conhece um pessoal lá e tal. E começa a entrar no dia a dia das pessoas, entender o que é legal e tal. E tem, né? Tem nuances, tem coisas muito diferentes. Por exemplo, em Angola, o que eu vi agora, né? A gente fez uma campanha ano passado em Angola. E lá é muito mais importante falar do partido do que do candidato, né? E a gente, logo no começo, a gente, mas como não? A gente tem que falar, o cara é bom, o cara é legal e tal. E o partido até estava meio queimado, né? Porque tinha muitos anos no poder e tal, né? Até tu entender essas coisas. Também tem uma coisa tribal lá em Angola, né? Por exemplo, o presidente vai a algum lugar fazer um evento. E aí, em certo momento, vem o pessoal da cidade, vai lá dar um presente. Eles vão lá, entregam o presente, deixam na frente dele e caminham de costas, sem dar as costas para ele. Entendi. É uma coisa quase de rei, né? Né? E aí tu vai ver assim, aqui no Brasil, normalmente o político quer ser o mais gente possível, né? Ele vai lá e come coxinha, vai na feira, toma café, come buchada de bode, né? E não, lá o cara ele não pode descer do pedestal. Entendi. Né? Dá uma impressão de fraqueza, isso eu ouvi de pessoal de lado, partido falando e tal, né? Então tem que... E dá para botar ideia em campanha política para pessoa, porque o cara o candidato ele tem o status, como tu falou, de rei, assim. Ele é uma sumidade mais do que... depende do lugar. Dá para botar ideia lá, porque às vezes o que rola? O que rola de ideia para essas... Não, assim, ó, eu acho que dá para colocar ideia. Claro que ela não vai ser tão chocante, ou até, em alguns momentos, ela até vai chamar atenção e tal. Mas tem o que é básico no marketing político é como tu posiciona o teu candidato. O que tu vai promover, né? O que tu vai contar dele, o que vai diferenciar ele, o que justifica para o eleitor votar nele, né? Essa é a parte mais criativa. Sim. Porque, né, se for ver assim, no marketing político normal que a gente ouve por aí, que a gente, né, os programas de humor tiram sarro e tal, né? Candidato dando beijinho, vamos unidos, vamos todos juntos, isso tem aos montes, né? A gente, né, eu prefiro trabalhar, até porque eu não sei fazer, não conseguiria fazer uma campanha tipo todos unidos. Sim. Não consigo fazer.
Aí não tem Até que ideia ponto é só o discurso efusivo É. versus uma ideia bem colocada. Lá em Cabo Verde, a gente fez até o slogan foi, depois ganhou um prêmio, existe, eu não sabia que existia, um concurso, né, sobre marketing político da América Latina. Esse ano foi no Equador e tal, né, e ele ganhou um prêmio lá de slogan. E o slogan era até no idioma lá de Cabo Verde é português, o idioma oficial, mas Sim. as pessoas usam crioulo. Aham. Crioulo cabo-verdiano. Então, o nosso slogan era Juntamon, cabeça e coração, né? Juntamon tem um sentido de mutirão, de juntar, e é uma Sim. coisa tradicional lá, né? As pessoas se ajudam muito, porque é um lugar muito, né? Tinha uma vida difícil, o povo lá. Então, tinha a tradição do Juntamon. Então, a gente fez toda a história de que aquele momento para eleger o presidente, era um momento de Juntamon da sociedade toda para fazer essa eleição, né? Entendi. Isso é uma expressão bem utilizada no dia a dia dele. O Juntamon, sim. Daí a gente encaixou o Eu Juntamon, lembro cabeça e coração. Quando o Batista fez alguns posts, né, sobre essa campanha, falando que tinha ganho lá, legal, mas não entendi nada da campanha. Né? Era em Cabo Verde, em português, mas era outra língua ao mesmo tempo. Não, no terceiro programa político, a partir do terceiro programa, nós fizemos todo o programa em crioulo cabo-verdiano. Sim. Então, imagina que eu sou redator, né? E aí, mas de tanto conviver com aquilo, chegou uma hora que eu olhei um texto e disse, não, parei. Não é isso aí que estava escrito, né? A gente foi ver, o tradutor meio que se emocionou e começou a botar umas frases a mais e tal. Começou a criar em cima. Eu disse, não, tem muito texto, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, depois eu fui ver. E realmente o cara tinha mudado umas coisas, né? Tá, mas olha só, e nessa função teu trabalho era em português brasileiro. Sim. E aí tu Sim. tinha lá, então, porque uma coisa é tu criar, porque assim, vamos lá, a gente não coloca normalmente o tema do programa apresentando ele, mas o tema de hoje, ele fala sobre a nossa criatividade como publicitários e como é que a gente valoriza isso e a importância da gente voltar a ter não necessariamente uma premiação de propaganda gaúcha, mas a gente ter um registro histórico do que a gente está fazendo. Porque como eu brinquei contigo no WhatsApp ontem, o LinkedIn não necessariamente é o lugar certo pra gente, quer dizer, é o lugar que a gente tem que postar. A gente posta lá os nossos trabalhos, inclusive, dá uma depressão. Não dá em vocês depressão às vezes? Puta, a galera é muito boa e eu não sou tão bom assim, dá uma síndrome de impostor. Não rola isso com vocês às vezes? Comigo rola. Eu não frequento muito o LinkedIn, sabe? Não acho muito, não sei, não gosto, né? Eu até uso, né? Porque é necessidade. Porque tem que usar, né? porque é trabalho. Mas eu não. Então não me fixo ali, né? Eu acho que, né? Claro, mas aí redes sociais elas podem te deprimir bastante em outros, né? Até o cara do Instagram, olha só onde é que ele anda, olha só que lindo, olha só que... Puxa, e a gente aqui tá acordando com 10 graus, né? Então... e aí rola uma depressão, assim, eu acho. Putz, os caras... eu não tenho essa... Não sinto essa síndrome. Os caras são muito bons, sabe? Não é possível que todo mundo é tão bom, assim. Não, o que eu sinto é uma... que eu fico mais indignado quando é uma ideia boa e simples, que tu olha e pensa, puta, eu poderia ter tido essa ideia. Né? Aí eu fico indignado, porque, cara, às vezes são ideias simples que estão assim, tá caindo de maduro, e essas são as ideias melhores, que são tão óbvias que, né, que todo mundo entende rápido e que a gente conclui que poderia ter tido, né? Talvez nunca eu tivesse tido aquela ideia, né? Mas é de tão óbvia que é a ideia, a gente pensa que, pô, eu poderia ter tido essa ideia, né? Aí eu fico indignado com isso, tipo, pô, aí na nossa cara, né? Isso dá raiva mesmo, às vezes. Dá raiva. Mas não é uma inveja, sabe? Mas é uma coisa assim, cara... falou assim, cara, porque como é que é o nome do dia do... Vocês tinham falado? Colono e motorista. Do colono e dia do motorista. Porque os os dois briefings são se repetem. Sim. Os briefings acabam sendo os mesmos.
Daí, por exemplo, eu tenho um cliente lá na minha agência lá que a gente atende ele desde 2011. E a gente... a agência foi fundada a partir desse cliente. E aí, que é a Rainha das Noivas. E aí, então, só porque aqui a gente dá o nome aos bois. Aqui a gente não fica dizendo... por exemplo, falaram lá da Competence lá. Quando vocês trabalhavam na Competence, tinha o tumeleiro, né? Ainda tinha o tumeleiro? Tinha. E eu era do marketing do tumeleiro nessa época. Nessa época. Era tu que reprovava as coisas que a gente fazia. Não, mas era o meu chefe da época. Era o meu chefe da época que fazia. Pior era o seguinte, eu era o responsável pelas imagens dos produtos. Sim. Tudo que era treta de produto que vocês tinham, essa imagem tá uma merda. Obrigado. Obrigado. Por minha causa, minha culpa. Eu ficava responsável por mandar as imagens de todos os produtos e tal, tinha que fotografar. Era 40 mil itens. Aí tinha que abastecer o site. E aí tinha que... Quando a agência pedia, que era vocês, não sei se vocês, mas era a agência, era a Competence. Aí tinha que mandar lá os arquivos, aí volta e meia, puta, essa imagem aqui tá cortada meio estranha. Mas eu era guri ainda, né? Eu era um pouco mais guri ainda. Nessa época eu não... Porque depois eu virei redator. Logo depois disso. E então Photoshop. E na época era o Freehand. Tinha um Freehand nessa época ainda. E a galera já tinha um ranço contra o Corel, né? Sim. Sim. Desde sempre. Você sabe por que o Corel ainda é visto nas gráficas e tudo mais? Não? Não. Porque o software que coordena as máquinas, os softwares das máquinas, eles são bons do Corel. Eles são como se fossem nativos do Corel. E aí, então, sim. os caras, mandem Corel o negócio, até hoje. Corel nem sei se existe mais, mas era isso, assim, os caras, as máquinas, elas performam melhor, porque quando tu coloca lá dentro, ele já vem na configuração correta de Corel, assim. Bizarro. Mas eu já falei demais. Eu queria entender de vocês o porquê que a gente... como é que a gente se destaca tendo ideia... não é uma aula de ideias aqui. É mais entender assim, o que vocês estão fazendo de legal e por que eu não tô vendo. E por que eu tô fazendo de legal e por que vocês não estão vendo. Sabe? É muito desse debate, assim. Entender o que tá acontecendo com o nosso mercado no sentido de ver as coisas do LinkedIn versus a gente... a falta de um lugar pra gente ter os nossos trabalhos e a gente olhar e não necessariamente se lamber lá e dizer putz, como a gente é foda. Ideia pra publicitário ver, sabe? O que vocês pensam sobre isso? Primeiro que eu acho que cada vez mais a gente produz mais e produz pior, né? Eu acho que em relação à quantidade, assim, se for ver, a proporção do que a gente produz é muito grande, muito volume, né? Se for ver quantidade de peças de um desdobramento de campanha hoje são centenas, né, de peças. Antigamente era, sei lá, meia dúzia ali, 10, 20, né, formatos de anúncio, e deu. Hoje são realmente centenas, contém centenas de peças. E ao mesmo tempo também são centenas de mídias, né? São muitos meios disponíveis, então é muito volume de trabalho. Tem um problema que a gente cada vez menos consegue colocar uma ideia boa, assim, né, na rua. Sim. Não sei exatamente o porquê, se é por tem um problema geracional também, que cada vez menos tem pessoas que são interessadas em botar ideias realmente legais na rua, né? Então, acaba sendo um esforço meio isolado, assim, um exército, né? Que tu vai te juntar com um cara aqui que tá afim também, e aí nós dois vamos botar uma ideia e fazer essa pauta, sei lá. Não tem aquela, né? Claro que o trabalho também, a distância dificulta um pouco isso, né? Da gente de ter um ambiente criativo, né? Essa coisa do ambiente criativo se perdeu muito, né? Então, acho que é o que mais faz falta hoje em dia. Tanto que tem algumas agências, que nem a agência do Rafa Borer. Ele é um cara de criação. Sim. Ele não abre mão... Rafa, vem aqui, a gente quer vocês aqui. A gente quer tu e a tua galera aqui. Ele não abre mão do presencial. Não abre mão do presencial.
E acho que até isso dificulta bastante ele conseguir gente para trabalhar lá, assim, Uhum. porque ninguém quer trabalhar mais no presencial, né, cara? Semana eu estava tentando também contratar um redator e uma das coisas que fez ele declinar foi que tinha um dia presencial Puta na merda. semana, né? Então, isso acaba prejudicando, assim, esse ambiente, né, essa atmosfera criativa, né? E outra que, mesmo quando a gente cria alguma coisa, cara, a gente vai postar aonde? Onde que vai, né, veicular essa nossa ideia no YouTube ou no... Às vezes é numa coisa tão específica que Sim. a chance de tu ser impactado por daqui a pouco tu não ser o O público. público, né, daquele, da minha campanha. Por exemplo, uma das principais contas que eu atendo hoje é Steel. Sim. Acho que tu não é o público de Steel, né? Um pouquinho só. Não sei se tu tem uma fazenda, ou Não. enfim. Não, muito tu cortei costuma grama na minha usar, vida. Então eu compraria uma tesoura o tesourão lá e a roçadeira. uma roçadeira, Acabou. uma roçadeira, enfim. Então acaba que daqui a pouco eu vou criar um troço para Steel que é muito legal, mas ele é muito focado naquele público, né? Sim. A não ser que eu crie uma mídia externa na Estrada do Mar, sei lá, daí todo mundo vai ver, né? Sim. Acho que daí é uma forma de impactar, né, públicos totalmente diferentes, né? Bem variados. A mídia, ela tá... então, tem os também. Aí tem Google e Facebook, e aí os posicionamentos dos anúncios para chegar naquela nuvem específica, naquela bolha específica. Mas e aí a gente não vê nada. Isso faz sentido também. Mas a gente acaba criando... A gente acaba vendo referência para ter ideias... Da onde sai? De onde que vocês estão tirando ou saem do... Porque lá na minha pauta lá, metade das coisas eu já sei o que tem que fazer, isso aqui vai funcionar e pronto. E vai comunicar. E vai vender. Ou vai ter objetivo. Mas quando a coisa ela é muito... Tu já viu aquilo, às vezes tem uma necessidade de ter uma puta ideia, ou ter uma ideia por trás maior do que só fazer o trabalho. Qual é a porcentagem que vocês têm de trabalho que vocês param para ter ideia? E qual é que é para matar a pauta, por exemplo? Olha, eu acho, assim, sobre a coisa das ideias, né, e tal, eu acho que vem antes, assim, tu ter pro teu cliente, um posicionamento rico bastante para ele render boas ideias. Sim. Né? Então, aí tu consegue, né? Aí não vira um problema, né? Aquele posicionamento ele é tão rico que ele rende e fica anos, né? Então, eu me preocupo muito com isso, né? Assim, quando pego um cliente, como é que eu vou, qual é a cara da comunicação dele, qual é o tom da comunicação dele, e isso tem que ser muito diferente. Isso é onde eu, né, gasto mais tempo. Né? Por isso até que eu comecei a entrar na área do planejamento, né? Porque muita coisa, o próprio planejamento estava dizendo para mim, não, mas isso aí que você está falando é planejamento. Não, então tá, ok. Né? Então, essa pré-ideia, ela tem que ser rica, ela tem que te possibilitar vários caminhos, né? E aí a coisa começa a funcionar. Agora, se tem um produto que né, o slogan mais umas palavrinhas bonitas que, né, parece com outras iguais, né, iguais às outras. Ele se parece com outros produtos. Ele vai anunciar no dia do colono motorista, né? E aí tu tem que fazer uma ligação do colono motorista com ele que aí é complicado, né? Tu acha que para essa construção, dependendo do briefing, assim, a gente consegue, por exemplo, daqui a pouco não é mais dia do colono motorista. Daqui a pouco não é dia do colono motorista. Daqui a pouco é dia de outra coisa. E aí a gente conseguir transformar, a partir de um planejamento inicial, fazer com que isso vire uma outra coisa do que a gente não tinha pensado ainda, sabe? Porque os briefings, como eu falei lá no início, os briefings, daqui a pouco eles são os mesmos. E para as concorrentes das agências ali também são os mesmos. Aí tu vai fazer Black Friday. Black Friday é tudo a mesma coisa. Fundo preto, amarelo ou douradão e um raio e tudo mais. Pronto, acabou. E aí, onde é que a gente inova nisso, sabe? Eu tava tendo uma
A gente teve uma conversa na ARP essa semana passada com os guris, com os guris da escala, os guris da rock e tudo mais, e falando sobre um portal ou um lugar que a gente consiga mostrar os nossos trabalhos. Se vai virar um festival, se vai virar um perfil no Instagram, se vai virar um site só para isso, sei lá, um Pinterest versão oficial.com lá, por BR, alguma coisa que a gente seja nosso, sabe? A gente muito tempo levantou, e eu concordo contigo que tá falando sobre, cara, às vezes a gente não tem mais uma galera que... Tem a galera dos mais antigos, tem a galera dos mais novos e tem uma galera que não quer muito saber. A galera não... E aí, até que ponto a gente levantava a bandeira dizendo assim, cara, a propaganda nossa gaúcha, ela meio que caiu bastante. E aí, os guris levantaram uma outra bandeira dizendo assim, não, olha só, tem muita coisa legal acontecendo. Tem muita coisa legal acontecendo? Vocês têm visto coisa legal acontecendo? Às vezes eu não sei que é a agência gaúcha e depois me chama a atenção, puxa, né? Agora, o Queijo estava falando da Steel, né? Casualmente, eu tenho casa na praia, gosto de ficar lá mexendo na jardinagem, então eu sou impactado pela Steel. Eu não sabia que era da escala, eu não sabia que o Queijo estava metido na coisa, e eu gosto das coisas, né? Então, a gente não sabe porque quando o mercado era menor, tinha menos agências, a gente sabia assim que tal cliente é da Competence, tal cliente é da agência da Rock, tal cliente, né? E hoje em dia já meio se dissipou. E quando tinha anúncio, os publicitários não olhavam o anúncio assim, né? Ele olhava assim. Lá no cantinho tinha lá que agência era. Até para pensar, será que é bom mesmo? Né? Será que isso aqui é uma porcaria? Não, olhei ali, é da UMAP. Deve ser coisa boa, né? Eu que sou ruim. Né? Então, agora a história... Às vezes o anúncio meio controverso, assim, tu acha que, putz, e tal, não, mas é assim... Ó... Os caras chegaram num lugar onde eu não pensei, por isso que não achei tão legal. Os caras são muito melhor que eu. Eu que não tô entendendo. Então, tinha aí... Né, dava para entender que aquele cliente lá é da escala, aquele cliente e tal. Hoje na internet não tem assinatura da agência, né? Eu fico, várias vezes eu olho assim, pô, mas quem é que tá fazendo isso aqui? Quem é que tá fazendo isso aqui? Então, sabe que esses dias um diretor de arte jovem, né? Menos de 30, 25 a 30 anos. Ele era novo na agência e veio me perguntar, pô, eu tava finalizando um anúncio ali, vi que tem o logo da escala no canto, que legal, né? Eu sim, o que é? Ele perguntou o que é aquilo. Eu falei, a assinatura da agência, para anúncio, para mídia impressa, sempre se usou isso. Ele não sabia porque, certamente, ele não consome jornal, né? Sim. Então, não consome mídia impressa. Então, era uma coisa que ele não sabia o que era, né? E para nós isso era uma referência, né? Uma forma da gente saber às vezes a gente olhando assim, isso aqui é da agência X, então deve ser daquela dupla. A gente já sabia quem que tinha criado, né? Só por qual era o relator daquela peça, só olhando a assinatura do anúncio, né? Como é que a gente, por exemplo, hoje em dia tu tem os amigos publicitários que saíram daqui, foram para São Paulo, trabalhar lá, e aí tem a dupla famosa, não sei se são amigos de vocês, mas eu gosto dos guris, que eles foram trabalhar com o Burger King lá, que é o Rogério Chaves e o... Como é que é o nome do outro? Eu conheço o Rogério, que o Rogério trabalhou comigo na Duplo M na época ainda. E aí eu com Pietro, não. Mas em que país ele tá? Aqui, Aqui? São Paulo. Ah, tá. Aí eles estão fazendo Burger King. Tudo que é coisa de campanha legal, de pegar... Por exemplo, agora saiu o anúncio, saiu uma mídia na rua do McDonald's com texto escrito no ChatGPT. Ah, sim. Né? E aí escrito no ChatGPT e dizendo assim, que a ideia já era uma ideia legal, dizendo assim, perguntamos no ChatGPT qual é o hambúrguer mais famoso do mundo. E aí ele falou que era, resumidamente falou que era o Big Mac. Legal. Aí do lado, os guris lá da agência deles lá, botaram lá instalaram um outro do lado dizendo
Whopper. O Whopper é Whopper. isso, aquilo outro, e é o melhor, e ele tem mais coisas, e ele é maior, e não sei o quê, sabe? E isso é uma puta ideia. E aí era uma ideia que era um chat GPT da vida, e que era já, tipo assim, todo mundo sabe, até a inteligência artificial, e o outro, não, fica aqui sabendo que não é bem assim. Aqui o nosso é maior, é melhor e maior, enfim. E aí, quando é que a gente vai voltar a ter espaço para conseguir, sei lá, brigar com concorrente? Todo mundo amigo das agências, mas são concorrentes de clientes que se engalfinham lá na meta de vendas, né? Lá na gôndola do supermercado, enfim. Quando é que a gente vai voltar a ter brigas brigas de... Porque aí quando tu vê o anúncio do dia do motorista, do colono do motorista, tu tem que fazer a mesma coisa. Ao mesmo tempo, tu tem que diferenciar do amiguinho lá que tem a Steel. Qual é a concorrência da Steel? Não tem concorrência? Tá. Não é, olha por cima. Não, tem a Squarna, tem a Makita, tem vários concorrentes. Vonder. Também vejo coisas boas da Vonder e acho que são daqui do... Mas tem, que eu tava pensando que tu tava falando desse case aí do Mac, do Burger King. Eu acho que o que é mais importante nesse case aí é o cacuete do cara pensar numa oportunidade, né? Sim. Ele cresceu, certamente ele cresceu fazendo anúncio de oportunidade, que era uma coisa que a gente via em jornal, um anúncio lá, daí até mesmo anúncios classificados que era para vender carro ou para imóveis, os títulos eram sempre de oportunidade, né? Tá rolando alguma coisa de política mesmo, tinha uma sacada que era de oportunidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que tá muito mais fácil de fazer hoje em dia, porque é só tu pensar e já postar na hora, né? Tu faz um card ali, posta no Instagram, faz um stories. É muito mais fácil de realizar do que 20 anos atrás, né? Então, na real, o que é mais importante é esse desejo de tu criar, de tu estar ligado no que está acontecendo e transformar aquilo em alguma coisa de comunicação, alguma coisa de propaganda, que era uma coisa que a gente fazia com muito mais esforço uns anos atrás, né? De pensar numa ideia, daí tu tinha que viabilizar um espaço num jornal que era muito caro. Sim. Né? E às vezes tu tinha sorte do cliente ter um contrato já com a 0 Hora, sei lá. E aí tu aproveitava aquele espaço para colocar um anúncio de oportunidade. Mas hoje em dia é muito mais fácil, na real. Muito mais fácil. E toda hora tem um meme, tem uma trend acontecendo que tu pode aproveitar, né? Te apropriar daquilo e fazer uma conexão com a tua marca, com o teu produto. E a gente vê pouquíssimo, né? Onde é que tá a referência? Eu não quero, desculpa, eu não quero virar aqui e subir. Isso já virou um coisa de entrevista, mas não queria. Onde é que tá a referência? Onde é que a gente está vendo as coisas para ter as ideias de hoje em dia? Onde é que vocês estão vendo? O que vocês estão lendo? O que vocês estão vendo por aí para poder criar para todo mundo que vocês criam? A gente está imerso nessa cultura de... Ou tá na mesma bolha? Porque daqui a pouco Netflix, tá na mesma bolha. Sim, dependendo de com quem tu vai falar, né? Tu vai falar com o colono e o motorista, voltando ao nosso o tema desse episódio é o colono e o motorista. Colono e o motorista. Colono e motorista. Eu sou o colono, ele é o motorista. Tá. Mas, então, essa coisa de... Peraí que eu me perdi aqui. Não, e por que o que vocês estão vendo e o que tá... Da onde vocês tiram as referências de vocês para criar para todos os clientes que vocês criam? Tem que mergulhar na cultura de quem tu quer atingir, né? Então, assim, eu imagino que o Queijiro está mais... andando mais né, olhando coisas... Pé na lama. Olhando, pé na lama e tal. Eu, quando tenho que fazer uma campanha lá para um outro país, tem que ir para lá, cara. E a mesma coisa aqui, né? Tu quer anunciar o refrigerante com sabor bergamota? Né? Tá, não vai ser um paulista que vai conseguir fazer melhor, eu acho. Não sei, posso tá tomando aqui agora tapas do paulista que sabe tudo. Pois é, e a Polar quando era feito pela Almap?
Era uma dupla gaúcha. Era uma dupla gaúcha. Era uma dupla gaúcha? Aham. Me falem mais sobre isso. Porque era do caralho. Sempre foi do era caralho. Eu não sei os Gi- nomes, Giba, mas era o o- Batista Por deve exemplo, conhecer, né? eu sei que o Giba Lages, que Aham. é um diretor de arte, tem em São Paulo, né? Sim. Era ele, o Thales Baú, que era também um redator, né? Mas eu não sei, certamente tinha mais gente e nem todos eram gaúchos, mas eles estavam lá para aculturar, Entendi. né? Porque tem um bairrismo que é difícil deles entenderem tão bem, né? E a gente notava na campanha da Polar Sim. que aquilo estava era muito daqui, Sim. né? Sim. Então foi uma boa, né, uma boa saída para deles terem uma dupla de gaúcho lá. Agora, dupla de gaúcho em tudo que a agência lá tem, né? Tem, né? Porque, sim, porque é aquela coisa, né? É. Acaba indo para lá, porque... Quando a gente consegue... quando... Sei lá, fico pensando assim, tá, aí a conta da Polar veio pra cá e veio pra Paim, tá? E aí, eu não vou falar bem nem mal, assim, simplesmente tem ideias mais que é case e tem ideias mais que é o filme divertido da TV, sabe? Que era antigamente. E depois pra cá virou mais case e virou outras coisas. A comunicação hoje, ela tá mais direcionada, ela tá impactando menos ou ela tá impactando mais corretamente? Focada, né? Ela está muito mais focada, né? Ela não dá o espalha-chumbo aquele da televisão, né? Ficou muito caro. Sim. Então é muito mais barato e eficaz. Pá, eu quero falar com aquele público e aquele público vai falar aquilo que ele quer ouvir, Sim. né? Então é Você acha que, então, na real, se a gente fizesse juntos, entre nós aqui, vamos criar um anuário de criação. Vocês acham que, de repente, rola coisa legal, que a gente diga, puta, que ideia foda é essa? Ou ia ser tudo, não, é porque para aquele público fazia sentido. Até que ponto a gente tá meio bunda mole? Eu, como criador, eu penso isso, sabe? Até que ponto eu tô muito bunda mole com meus trabalhos? Eu acho que ainda se faz bastante coisa legal, mas com certeza o volume era muito maior 10, 15, 20 anos atrás. O volume de coisas boas, né, que eram feitas era muito maior, né? Não tem dúvida disso. O porquê, a gente vai ficar horas aqui, né, divagando, falando sobre isso. Mas, com porque a certeza, gurizada o volume gurizada é preguiçosa. não, acho que não é uma questão... Tem a questão geracional, mas a gente vê, assim, uma gurizada chegando também com sangue nos olhos, querendo fazer coisa pra Cannes e tal. Isso é muito legal de ver, sabe? Eu acho que se perdeu um pouco da referência também, né? Se perdeu um pouco da referência. Essa coisa que o Batista está falando da gente saber olhar qual era a agência, né, que tinha criado tal campanha, qual era a dupla que tinha feito isso. Hoje em dia ninguém sabe quem é quem, cara. Ninguém sabe quem está chegando, não sabe quem são os donos das agências, não sabe quem são os criativos, quem são os diretores de criação. Antes a gente sabia, mandar a pasta pro fulano lá, que é o diretor de criação da agência X. Ou vou falar com o cara que é o redator lá da agência. As pessoas não sabem hoje, né? Talvez tenha a questão de não ter o anuário, de não ter ficha técnica lá, né? Porque a gente olhava a ficha técnica, né? Sim. Quando a gente estava começando lá na carreira, não tinha nada para fazer, cara, ficava lendo o anuário, né? Vai ler o anuário. E aí tu lia, tu acabava gravando, né? Os nomes de quem tinha feito, acabava também ao mesmo tempo absorvendo aquele monte de conteúdo bom, né? E a gente tem eu não sei, assim, o anuário, o próprio anuário em si, nos últimos tempos de anuário, tu tinha um DVD, um CD, já era um DVD, que vinha junto para tu poder ver os filmes, né? E eu via os spots. E porque senão ficava as telinhas do storyboard ali, com textinho escrito e tudo mais. O anuário físico rolaria hoje em dia a gente fazer? Se a gente quisesse fazer? Acho que seria inviável.
E como se provaram inviáveis os que foram feitos anteriormente. Eu me lembro de ter participado de reunião na ARP, na sede antiga, Aham. e na sala, no canto da sala, estavam empilhados vários anuários que estavam lá, tinham, né, não tinham sido vendidos, estavam lá, Sim. né? O que tinha que fazer com aquele anuário? Aqueles anuários tinham que ir, de alguma maneira, sair estão lá daquele ainda. estado. Semana, Não sei. Você não foi semana passada na ARP, tá lá ainda. Pois é. Então tinha que, assim, ó, aquilo lá vende o mercado, vende os profissionais gaúchos, ele precisa ser divulgado, precisa pegar e mandar aqueles anuários para as faculdades, todas as faculdades de comunicação do Brasil, receberem aquele anuário. Pronto, já é alguma coisa. Sim. Melhor do que nada. Mas eu acho que, sim, fazer um site, fazer uma coisa digital que seja, né, que tenha uma visão de um período, um ano, por exemplo, é o tal do anuário, né? É legal. Aquele ano estavam pensando dessa maneira. O ano da pandemia, como é Sim. que estava? Dá para ver no anuário como é que estão as ideias. Vamos fazer um título assim, como é que tava lá? Galera quem não é das agências, assim, às vezes fica pensando assim, papinho de publicitário, né? E aí, às vezes tem os ranços, mas às vezes falta essa cancha, né? De dizer... Porque o papinho de publicitário é o mesmo do elevador, né? A galera, vai chover e tal. E aí o do elevador, do publicitário, e aí, como é que tá lá? O cara sempre fica pensando, né? Como é que tava? Não, mas isso que o Antes estava falando, eu acho que tem a ver com memória, né? O Brasil é um país que não tem memória para nada, né? E nem na arquitetura, enfim, na política, em vários segmentos aí, né? E a memória é boa para a gente se inspirar em quem já construiu um monte de coisa legal, né? Para a gente não fazer igual o que já fizeram, né? E aí, imagina, tu vê um monte de ideia legal e tu não pode fazer nada do que já foi feito, né? Durante, né, toda uma história aí de propaganda, porque tu vai estar plagiando alguém, né? Então, isso te obriga a ser mais criativo, né? Tu imagina, tu não poder fazer um título porque um monte de gente já fez, já percorreu aquele caminho, tu tá toda hora tendo que percorrer um caminho novo. E acho que isso não tem mais, essa memória, porque não tem mais o registro. As pessoas, inclusive, eu vejo que não se importam muito quando tu fala assim, não, isso já foi feito. Parece que as pessoas não... Dependendo, mas faz tempo, né, que fizeram, sabe? Com a internet, Tem aquela coisa assim, mas tá rolando a gente está falando assim com um público que não viu isso. E aí tu vai ter que dizer, sim, é verdade, tem razão. Né? Mas né? E a gente tinha medo de botar algo na rua e ser desmascarado. Não, copiaram, né? Os caras lá da UMAP, sei lá. Já vi isso e aí agora antes. meio que não se perdeu, sabe? Então não tem essa parcimônia mais. No episódio anterior nós estávamos falando sobre títulos publicitários também. E aí até que ponto os títulos publicitários, a chamada publicitária, ela ainda é válida. Por exemplo, muito se ganhou prêmio nessa vida com um anúncio de título. Titulão estourado, uma imagenzinha pequena, é prêmio, ouro, né? No salão aqui, no Colunistas. Colunistas Nacional, sei lá, foi pra, não sei se pra Cannes, alguma coisa, sabe? Ganha prêmio com título. Aí tu descobre que tu tem que ter ideia, o buraco mais embaixo, né? Porque uma coisa é tu fazer brand de título e aí tu largar o título lá e aí o diretor de arte resolve. E nós tá falando disso semana passada, às vezes, e hoje em dia ainda tem anúncio com título? Tem que parar pra fazer título? Não, acho que tem. Sim, eu acho que precisa, porque assim, as pessoas... O título, ele tem que ser sintético, né? As pessoas não têm tempo. Então, você tem que fazer uma frase que... Pum! Bateu... Opa! Né? E isso vale para post, vale para anúncio, vale para o teu... Se tu vai fazer um vídeo, vai anunciar no YouTube, aqueles 5 segundinhos que a gente... passa logo essa porcaria... Se tu tiver um bom redator, ele aproveita aqueles 5 segundos e dá a mensagem antes que a pessoa consiga passar adiante. Sim. Né? Então precisa disso. Sabe? Funciona e continua funcionando. Os novos estão chamando de gatilhos mentais.
Opa. Tem umas coisas... copy, não, mas, né? mas Não é aí que nesse tá. tipo, é copy. É isso, é copy. E aí eu acho uma charlatanice essa galera aí que fala assim. Cara, é um título bem trabalhado. Tu tem que ter uma técnica publicitária ali pra colocar um negócio na frente. Não, mas vamos fazer... Eu entendo a história do funil de vendas, cara... Mas não é um... Aí vamos fazer aqui uma técnica de escrita e que você vai impactar desde o primeiro segundo. Não é um pouco demais isso, não? Não, eu acho que esse papo de gatilho aí Isso. faz sentido até certo ponto. É importante tu dominar isso, né? Quando tu tem um objetivo bem claro. Eu não invalido totalmente, assim. Acho que tem gatilhos para várias coisas. Gatilho para emoção, gatilho para humor, gatilho para... Enfim, para o que tu quiser. Mas aí, para tu saber usar esse gatilho, né, com mais eficiência, daí vai o penso, né? Vai o brain, vai... Sim. A gente tem espaço hoje em dia pra voltar a criar coisas que a gente diga assim, pá, que puta ideia, que nem tu falou antes. A gente tem, o nosso mercado gaúcho ainda tem espaço pra esse tipo de coisa. Tem. Não é por ser gaúcho, né? Assim, agora, semana passada eu vi uma campanha eu vi uma campanha. Que legal isso aqui! Né? É uma campanha de um cara entra no mecânico e diz assim, meu carro tá fazendo aí o mecânico olha para ele assim, mas é ou é aí ele fica naquela ali. E eu disse, que legal isso aí, né? Aí eu fui descobrir que é uma agência de São José do Rio Preto. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque, primeiro, né, eu olhei aquilo, isso aí deve ser da UMAP, né? Os caras bons, né? Não, era lá de São José do Rio Preto. Aí eu entrei no site da agência, deixa eu ver quem são esses caras e tal. E não tinha aquela coisa de nós aqui da criação, sabe? Os caras estão muito compenetrados na coisa de fazer o cliente acontecer e não de se jogar confete. A minha percepção sobre eles é só olhando o site, né? Eu também senti falta, queria ver se conhecia alguém lá. Mas achei muito legal e eu acho que, sabe, só porque é o Rio Grande do Sul, sim, o espaço está aí, né? O espaço da internet, ele é muito rico. Né? Talvez não tenha aquela coisa assim de fazer né? Esse filme aí talvez não atinja todo mundo, porque Sim. Né? O algoritmo não vai mostrar para todo mundo, né? Mas ele, né? Eu acho que dá para fazer coisas muito boas, mas justamente isso, assim, eu quero falar com o cara que vai comprar peça, né? Vou para o mundo dos caras que mexem com carro e tal, descubro daquela coisa, né? Da pessoa que entra na mecânica dizendo, meu carro tá fazendo... né? E aí é disso aí que sai a ideia. De uma né? verdade, Da vida né? real. Da vida real. Né? Assim como o cara lá que vende, né? Que faz remédio para uma coisa determinada, ele tem que mergulhar naquele universo. Como é que as pessoas estão comprando aquele remédio? Como é que não sei o quê, para daí fazer uma coisa... Que bom que o cara não fez um texto manifesto, né? Manifesto. Com as peças do carro. O cara fez um Eu tinha spot com cabelo, ideia, daí né? eu comecei a ver manifesto e tirava um fio de cabelo. Só isso eu fazia. Eu olhava o manifesto, ficava triste. Não. A gente... Quem inventou o manifesto, né? Malditos manifestos. O Clube de Criação, ele tem um manifesto. Tem? Tem! E ele é um vídeo. Ele é um vídeo. Ele é um vídeo. Sabe o que acontece? A gente chamou uns influencers. As gurias aqui atrás ficam falando de influenciadores digitais e tudo mais, e moda. Tá vermelha? Meu Deus do céu! Aí a gente fez um manifesto que não era um manifesto. Que a gente fez fomos num restaurante de uma chefe aqui e colocamos todos os ingredientes chamamos uma galera, umas 40, 50 pessoas, fizemos um jantar. Jantar, assim, para uma galera de comunicação, que não era de agência, veículo, outras coisas. E dentro desses... aí tinha a entrada, o prato principal e a sobremesa. E em todos esses pratos tinha um ingrediente específico, que era secreto. E que ninguém sabia o que era. E aí, no final, a gente fazia a provocação. E dizer, o que tem aí de diferente?
que vocês não sabem. E aí foi feito um vídeo mostrando isso e que na verdade era o chuchu. Aí tu tinha lá um filé mignon com purê de chuchu, só que era gostoso, era super bom, porque era com uma base pra tudo. Até no final a sobremesa era um pudim de chuchu. E que era bom o negócio. Eu provei lá, era bom. E textura boa e tal, bacana mesmo. Não supera o pudim de leite aquele, mas era bacana. E aí no final a gente fez um vídeo dizendo assim, a ideias são como o chuchu. Tudo depende do valor que você dá. E aí, então, era o chuchu da feira, 43 centavos, versus o chuchu colocado num prato disso, daquilo outro, 47,50. E aí, desvalorizar uma ideia que tá lá, que é o chuchu, e fazer ela se transformar numa puta ideia. Daí não era um manifesto, no final das contas. No final das contas, era um vídeo. Sim. Daí, então, eu também tenho... Eu perdi meus fios de cabelo aqui do ranço do manifesto aquele. Não faz isso, daquele que tu falou. Mas todos nós, a gente tem ranço de manifesto. Foi o primeiro a levantar a bandeira do contra-manifesto, né? Porque, na verdade, o manifesto não era para ser uma peça para ser veiculada, né? É uma peça de planejamento. Ele né? é um Amansa cliente. Ele precisa E ver aí tudo aquilo escrito, alguém organizado. Alguém apresentou aquilo para o cliente quis botar no ar. E aí... Eu já vi campanha de camisinha. Saber quem foi o primeiro. Já viram campanha de camisinha disso? Com manifesto? A Durax, imagina que você não sei o que lá. E era não sei, uma agência grande de São Paulo. E aí até o Mauro Paz, que é da publicação que você de repente conhece aqui, de redator, enfim, trabalhou na Parla, trabalhou em um monte de lugar, meu colega, um amigão, assim. E ele trabalha em São Paulo hoje, ele faz parte do clube aqui. Quer dizer, o pessoal de São Paulo que quiser participar do clube, venham, tá tudo certo. Basta querer e a gente querer fazer coisas legais juntos. E aí ele fazia coisas pra Durex na época. E aí ele tinha saído da agência e depois dele sair da agência criaram esse filme. E era um casal se pegando e tal, mas era uma coisa legal, não era nada muito sexualizado demais, assim. Era ok. E era um manifestão também. Eu digo, puta, que tesão que eu vou ter de comprar uma camisinha da Durex com... A Durex acredita que as emoções valem não sei o quê. E era real isso, não tinha uma piada depois no final? Real. Broxante pra caralho. Não tinha. E a mesma Vamos criar um manifesto anti-manifesto. Que trabalhos vocês têm recentes, dos últimos, sei lá, 2018, da pandemia pra cá, que são que trabalho do caralho que vocês fizeram e que não teve a repercussão que vocês gostariam que tivesse? Eu tenho um monte de trabalho legal que, modéstia à parte, que eu gostaria que tivesse uma repercussão muito maior. E eu fico puto, assim, tipo, que merda que não virou, a galera não ficou falando direto. Vocês têm isso também? Sim. O que teve de trabalho legal de vocês? Tô pensando aqui. Olha, eu tive uma surpresa boa na época da Covid, né? Na época da pandemia. Eu fui trabalhar... Desculpa. Eu passei quase um ano na Prefeitura de Canoas como diretor de publicidade e relações com a mídia e tal, né? Mas, na verdade, era um diretor de criação da agência interna lá que tinha. Entendi. E aí, tinha que fazer né? Tava na época das pessoas assim, ó, tava acontecendo festas clandestinas, né? Vocês lembram disso, né? Sim. Faziam festas e tal, jovens, mas, vamos fazer festa e tal, né? E aí a gente fez né? A gente fez um material lá para um post, né? Um post simplinho ali, só que tinha título, acho que eu vi isso aí. Tinha título bom. E aí aconteceu do seguinte, né? Claro que ele não teve a repercussão que uma campanha de propaganda teria, né? Nos meios de comunicação normal, né? Mas foi muito louco. Aí teve uma coisa assim que eu aprendi muitas coisas sobre internet, né? A gente fez esse post, ele era foi a coisa, assim, ó, valeu muito mais que muito prêmio que eu ganhei por aí, porque ele foi copiado por várias prefeituras no Brasil inteiro, sabe? Eu tenho lá, eu até coloquei no meu portfólio. Que era a ideia final daquilo? Era um anúncio, era assim, simplesmente uma enfermeira na frente da UTI dizendo, na festa sempre cabe mais um, na UTI não. Foda, né? Pum. Né? É aquela coisa que eu falo de título. Né?
funciona, continua funcionando, não interessa se é para post, se é para anúncio, se é para spot de rádio, né? Funciona. E daí, e o louco é isso, ele foi, assim, eu tenho lá no meu portfólio, eu coloquei ele, né, das coisas de internet que eu gostei de fazer, porque também eu coloquei todas as cópias das prefeituras do Brasil inteiro que fizeram ali, tal, e além disso, teve também repercussão com, né, as pessoas que viram aquilo e também, né, tocaram adiante. Então, assim, não, né, ninguém ficou sabendo que, olha lá, o Ricardo Batista fez aquilo lá, né? Mas eu fiquei muito feliz, assim, pela coisa da cópia. A cópia, né, não sei quem é que falou, que a cópia é o mais sincero dos elogios, né? E eu me senti, quando eu vi aquilo, eu disse, que legal, né? Mas que pena que não é um anúncio, né? Não é um comercial de TV para passar em Manaus, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas vira matéria, né? Sim. Vira matéria. Virou, Aí vira o Andrei lá que resolve, não, vamos falar sobre isso e virou conteúdo. Daí deixou de ser propaganda. Que é o mais legal, né? Sim, é isso que hoje em dia tem que fazer, né? Porque propaganda tá caro. Sim. Mas conteúdo, se fizer uma coisa boa, ela vira conteúdo. E vai aí botar é que no o videocase final quanto que tu reverteu isso em mídia grátis. E é isso que o criativo tem que fazer. Né? Estão falando de inteligência artificial, tá? Ótimo, eu não trabalho o campo da inteligência artificial, que é o que já foi feito, como é que se faz normalmente e tal, eu não trabalho nesse campo, eu trabalho na parte da ignorância, na parte do não saber como é que é, né? Como é que vai ser? Bom, agora vamos sentar e vamos tentar saber como é que vai ser. Essa é a parte que o criativo tem que estar trabalhando, e ele não vai ser substituído por máquina por isso. O que tu tem aí de... Tu lembra dos Não, últimos... eu tava tentando lembrar as coisas mais legais que eu criei nos últimos 5 anos, assim, elas acabaram não saindo por algum entrave, assim, ou deu a mídia lá não fechou, orçamento, né, mas que elas chegaram, assim, a quase sair, né, e aí tu fica com aquele gostinho de, puta, poderia estar com um filme legal na rua, com uma mídia externa, puta mídia externa que a gente criou, né, na rua. Essa da mídia externa ainda tem chance de sair, mas assim, tava tudo certo. O VP, né, não só o diretor de marketing, o VP tinha adorado a ideia e tal, comprou a ideia, e aí o troço morreu, de repente, assim. E aí, estamos agora tentando de novo, Como vamos morreu? lá. Por que morreu? Verba do ano, e aí virou o ano, daí aquela verba era do outro ano, umas coisas assim. Sim. Mas aí tava lembrando de uma campanha que eu gosto muito, assim, que é recente, que foi da Copa do Mundo, da última, né, que a gente fez para a RBS, que foi o conceito que eu criei, que é o do Cestar, né, que todo mundo falava do Hexa, né, todas as marcas falavam do Hexa. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom. A gente escolheu falar sobre cestar. Vamos cestar, né? Tá na hora de cestar, bora cestar. Então era o verbo cestar, né? Até porque tinha a ver com o clima de sexta-feira, de tu largar o trabalho e beber e ver o jogo e tal. E é uma campanha que tem um puta potencial, assim, de campanha pop, né? Por ser de um veículo, por ser de um tema, né, que todo mundo participa, todo mundo assiste. Mas eu esperava que tivesse um alcance um pouquinho maior, assim. Sim. Pensando nas campanhas anteriores de RBS também, né? Sim. Mas acho que também era um outro momento, uma outra realidade que todo mundo assistia só um canal e agora tem vários canais para assistir, tem YouTube, tem, enfim. Então, eu mesmo acabei não sendo tão impactado, né? Claro que tem nos dias que eu assisti ali a Copa eu vi, mas no geral eu não assisto muito TV, então não fui tão impactado quanto seria algumas Copas atrás, né? Então perdeu um pouquinho, né, essa força que tinham de ser um canhão realmente de mídia. Acho que ainda é um canhão de mídia no sentido de levar a comunicação, mas para propaganda que está lá em alguns momentos só, acaba que não é né, o mesmo impacto que a gente tinha anos atrás, né, de Copas atrás, 4, 5 Copas atrás, né? Então, acho que muita gente acabou não vendo essa campanha. Será que é por isso também. que a Copa de 94 foi a melhor de todas?
Eu sempre acho que a Copa de 94 foi a melhor de todas. Porque eu acho que tinha um jingle da Globo nessa história toda, que todo mundo lembra até hoje, da época, todos os antigos, nós antigos lembramos até hoje e tal. E aí tem já todo um clima de preparação, festa, e vamos fazer e torcer. E hoje em dia a galera já não tá mais empolgada com... Eu decorava jingle de político, né? Ah, sim. Porque a gente não tinha opção, né, de mudar o canal. Além do Lula lá, o que mais tinha de jingle legal? Assim? Tinha do Afif 22 lá, eu lembro até hoje que era 22, né? E o poderoso... Chegaremos lá, né? Poderoso Emael. Ah, o Emael. O Emael. O Emael, esse é o pai de todos os jingles políticos. Né? E o do Silvio Santos, que não rolou, né? Isso. Mas os daqui também, tinha do Vilela, né? Para Porto Alegre ser de novo aquela. O prefeito tem que ser Vilela, né? Olha isso, não lembrava disso. Coisas que a gente era obrigado a ouvir, né? Ou era isso ou não tinha rádio, ou não tinha TV, né? Ainda mais tu que é pra campanha política, que tu faz mais direto. Pra Angola tem jingle político? Tem muito. O louco é o seguinte, tanto Angola quanto em Cabo Verde. Em Cabo Verde também. Eu tive que me acostumar com outra coisa. Aqui a gente diz assim, ó, o jingle do Vilelo. Faz um jingle bom e bate. Ah, copia, né? Só troca o nome do cara lá pro cara de Cabo Verde. Aí os caras lá, em Cabo Verde é um arquipélago, tá? Então são 10 ilhas. Cada ilha tinha seu jingle. E não é a gente que criou. Eles criavam lá. E quando tu via, assim, era coisa muito boa. Coisa boa que vinha de lá. Popular, com outro molho cada lugar e tal. Sim. E aí aconteceu uma coisa louca. Eu estava fazendo a campanha com o meu duplo, o Newton Bento. A gente estava trabalhando muito no hotel. A gente ficava no hotel mais, assim. E aí passava lá também, lá tinha caminhão de som. Sim. E o concorrente era um cara, assim, muito rico, né? E ele bancou, assim, tinha 5 vezes mais caminhão de som, tocando o jingle dele, que era bom. Passava, e a gente trabalhando e ouvindo, daí passava o nosso com um dos jingles. Eles botavam uns 10 jingles em rodízio. Então sempre passava num jingle diferente, mas o refrão era igual. Essa foi o Juntamão, Cabeça e Coração. Tinha em todos os jingles. Então tu ouvia de outro jeito, mas Juntamão, Cabeça e Coração, que estava muito linkado ao... É bom isso aí. Em Angola, foi muito louco. Assim, eu cheguei lá e o partido me entregou um CD, eu tenho ele no meu computador, porque é uma coisa muito rica, de vários lugares do país, jingles, aí os caras sugerindo, assim. Eu tenho lá os 30 jingles. E é uma coisa louca, assim, pela riqueza musical, como tu descobre por que o Brasil é tão rico musicalmente. Então, é muito legal, né, a coisa do jingle. E também tem isso, né, eu descobri que não adianta bater, não é a coisa de ficar batendo num mesmo jingle. Estamos batendo aqui já finaleira. E aí daqui a pouco, quando tu mandar aí, a gente começa a subir trilha e tudo mais pra gente encerrar, tudo certo. A gente... Até que ponto... Eu faço uma pergunta pros dois, assim, que eu acho que ela serve pra mim também, tá? Eu não tenho essa resposta. Como é que a gente volta a fazer com que os nossos brothers de agência e das urgência e de tudo mais consigam voltar a ver os nossos trabalhos e a gente dizer, puta que do caralho o trabalho daquele cara ali, sabe? Daqui a pouco, assim, eu não me importo muito se as pessoas gostam de mim ou não gostam de mim, sabe? Embora eu sempre queira ter amigos, assim, eu sempre privilegio isso. Mas, assim, eu gostaria de mostrar meu trabalho para as pessoas, sabe? E sem precisar bater na porta do cara e dizer, tu viu esse meu trabalho aqui e tal. Como é que a gente volta a mostrar os nossos trabalhos? Como é que eu vou ficar sabendo de novo? Que maneira a gente vai ter que arrumar para que as pessoas consigam ver o trabalho legal que cada um de nós está fazendo e que a gente divulgue isso para... Não precisamos divulgar longe, basta a gente ter um lugar que a gente reúna tudo, de alguma maneira, sabe? Sei lá se é um evento, sei lá se é um site, sei lá, como é que a gente faz isso, na opinião de vocês? Qual é o futuro disso? Acho que tudo é válido, né? Acho que evento de prevenção continua sendo importante, né? Continua sendo bem importante, é importante que as agências participem. Mas agora, eu nunca tinha pensado nisso, mas de repente
o clube de criação poderia, né? De repente centralizar isso nos canais dele, não sei se no Instagram, em algum lugar assim que a gente Sim. pudesse mandar, daí as pessoas podem mandar seus trabalhos e aí o clube faz uma curadoria e posta lá, né? Eu acho que poderia ser interessante isso. Mas eu acho que rolaria uma audiência pra isso. Eu não tô querendo necessariamente puxar a sardinha pro clube. Embora a gente já esteja pensando nisso. Mas não é esse é o lance. Eu queria entender mesmo o que não organicamente, porque tem que ter pessoas pra ativar isso. Aham. Mas assim como tinha lá no Irmãos de Criação. Sim. Que pra quem não sabe, o Irmãos de Criação é um grupo no Facebook que tá lá a galera de criação publicitária e hoje em dia virou cabide de emprego. A galera posta só as vagas de emprego. Sim. E antigamente postavam referência, postavam campanha, postavam outras coisas. E a galera deixou de postar lá. Sim, A galera sim. começou só a falar de emprego lá. Porque a demanda era emprego. E não trabalho legal, né? Primeiro precisamos pagar os boletos, depois fazer trabalho criativo. Na minha visão. Mas aí até que ponto a gente consegue trazer isso de volta e pra valorizar aí. Eu quero que a galera veja o meu trabalho. Eu acho que o entendeu? Rio Grande do Sul passou por uma coisa semelhante a essa já teve uma resposta para essa tua pergunta, que era o Clube dos Jovens Dos jovens Criativos. criativos. Né? Quando eu voltei de São Paulo, já não era mais jovem, eu conheci os caras do Clube dos Jovens Criativos, me chamou muita atenção a mobilização deles. Sim. Né? Então, achei legal a coisa deles colocarem o Clube dos Jovens Criativos, porque isso mexeu com... É diferente de clube de criação. Né? Criação tem... Eu sou criativo, Sim. ele também, e quem está começando também. O Clube dos Jovens Criativos dava uma mexida no... Né? Chamava o... Né? Acho que por isso né, teve um sucesso, mas aí o pessoal começou a ficar velho. Né? Velho não no mau sentido. Eu já vi mas uma no galera sentido falar de sobre isso. já Eu era tava do maduro dos e jovens tal. criativos, mas aí eu fiquei mais velho. E aí eu saí. A galera falou isso aí. É. E eu acho que eles tinham um site, eles tinham uma mobilização, né? E eu acho que o clube de criação ele pode capitanear essa aglutinação de ideias, de coisas que estão indo ao ar, de coisas que os criativos querem realizar, querem fazer, o espaço que os criativos têm que, né, ou conquistar ou manter, Uhum. né, que estão perdendo. Né. Aí que tá. Aí tem uma galera que diz que a gente não tá perdendo. Porque a gente só tá segmentando. Não, mas assim, Não aí é, tá não é tu que disse isso agora. Tu Aham. falou isso também, mas Sim. não é tu que disse. A galera, não, tem um monte de coisa boa aí, só que a galera não tá vendo. Também, assim, ganhou muita importância, além do criativo, assim, ó, por exemplo, se eu fosse um jovem, hoje talvez eu não fosse para criação e fosse para essa parte onde eles segmentam, né? Até porque, né, eu acho que é bem plausível tu ser um criativo e que sabe fazer a segmentação, né? Isso aqui está me chamando mais atenção. Eu até acho que eu vou fazer algum curso sobre isso. Olha aí. Vamos fazer. Eu tava tentando recapitular aqui, né? Até um tempo atrás acho que ainda existem, né? Mas eu não tenho acessado mais os portais de comunicação, né? Sim. Tem o Meio Mensagem, tem uns locais aqui também, mas assim, eu realmente não acesso mais. Porque portal também é um negócio que, né, a gente não acessa, mas o Instagram é uma coisa que todo mundo acessa. De repente é um canal legal de centralizar, mas aí, claro, tem que se fazer um movimento pra galera começar a mandar coisa, né? Mas aí tem que ter quem é que vai fazer essa edição. O que entra e o que não entra. Sim. Porque se faz né, se todo mundo coloca, talvez fique muito, dá uma, como é que é, vai flodar, vai Mudar a timeline do coisa. Tá, mas aí dependendo, por exemplo, aí pega lá na escala e tem lá o que o Kijiro fez de mais, que o squad do Kijiro fez de mais legal esse mês. E aí o que o squad do vizinho ali da outra porta fez de mais legal esse mês. E aí tá, beleza, vamos fazer uma seleção interna. Vamos fazer, tá, beleza, vamos levar esse mês, a escala vai levar 3 trabalhos. Então os 3 trabalhos de julho desse mês da escala são esses aqui, olha aqui do caralho. Eu adoraria, eu não vejo trabalho. A escala sempre foi referência muito de criatividade e tudo mais. Cara,
Sem palavras, assim. Uhum. E eu não vejo o trabalho da Scala, sabe? Mas eu também não vejo o trabalho de ninguém. Esse é o lance. Uhum. E aí a pergunta que fica no final é: a gente está sendo criativo ainda? Ou a gente... Sabe? Eu acho que a gente está sendo criativo, só eu não tô vendo. Eu acho que o volume diminuiu, assim, eu acho. Mas a gente segue criativo. Acho que o volume... porque, assim, tinha uma época que tinha, por exemplo, mídia impressa, né? Sim. Quando tinha jornal. Todo dia tinha anúncio. E todo dia tu tinha que fazer um anúncio com um mínimo de criatividade ali, né? E às vezes aquilo ali era uma oportunidade também de tu emplacar um título legal num anúncio, né? Então, e aquilo tinha uma importância maior, né? Um anúncio de página. É diferente de um post, né? Post meio que é ainda mais efêmero, né? Sempre foi efêmero no nosso trabalho, né? Eu lembro que a gente brincava assim, pô, tu tá aí trabalhando numa imagem, clicou lá, foto, agora vai ficar no Photoshop durante horas e depois esse teu anúncio vai virar vai lá pro xixi do gato, né? Pro xixi do cachorro. Então vai embrulhar peixe? A gente sempre Você não brincou, vai embrulhar né? peixe da feira? Como era efêmero o nosso trabalho. E agora tá ainda mais, né? Então, se tem essa impressão de que, sim, a gente realmente não vê a maior parte das coisas. E o volume de trabalho criativo diminuiu, né? Eu acho que não teria esse problema de ter, assim, envios demais para eles fazerem uma curadoria. Acho que, pensando numa régua de conteúdo aí de, sei lá, Sim. tantos posts por semana, acho que meio que... Mas o meio que ia mercado ficar um volume poderia... legal, assim. O mercado poderia avaliar isso também. A gente botar lá botar no paredão lá e dizer, olha que legal, o que é mais legal aqui? Legal o nome, Paredão. Eu acho que vamos então assim, eu queria, a gente tem uns 2 minutos para encerrar valendo. Se quiser já pode botar aí as finaleiras aí já. A gente tem considerações finais, assim, eu queria ouvir de vocês assim, o que nos reserva pro futuro e falem o que vocês quiserem aí. Vai, Batista. Eu futurólogo. Né? Que ruim, né? Para futurólogo falta bastante, né? Mas eu acho que, assim, essa impressão de que não está sendo, né, que a criatividade sumiu, não, ela está no meio de né, tá lá no meio do palheiro, né? Tem que encontrar a agulha, esse é que é o problema. Então, tem muita agulha, tem muita coisa boa rolando por aí que a gente vê, né? E também, claro, como em tudo, como era a propaganda sempre foi, tem um volume enorme de coisa de mesmice, de coisa mal pensada, de coisa, né? Eu tinha um dono de agência que falou para mim uma frase que eu achava muito boa, que ele dizia que a diferença entre o médico e o publicitário é que o médico enterra os seus erros, o publicitário veicula em horário nobre, né? E talvez seja isso, a gente está vendo muito erro também na internet, né? Que facilitou e tal, e faz parte do nosso dia a dia. Então, o que eu vejo é talvez vai ter um aprimoramento também. Eu sou sempre otimista, né? Então, acho que minha visão de futuro é que a gente vai aprender a trabalhar melhor essas ferramentas e a criatividade sempre vai fazer a diferença. Então tá, muito bem. Que giro. Cara, eu acho que sobre criatividade é um assunto assim que a gente conversa bastante, né, entre os amigos ali da publicidade, falo bastante com o Beto, né, o Beto Lopes lá, que é o diretor de criação. A gente discute bastante sobre isso, assim, de como é que a gente vai dar sequência a isso, né? Como é que a gente pode incentivar, inspirar quem está chegando, né? E fico pensando muito de como era quando eu cheguei, né? Quem era a geração que estava acima de mim, em quem que eu me espelhava. E agora é a nossa vez de fazer isso, né? Pô, a gente teve muita gente muito foda nos inspirando e tá na nossa vez de fazer isso
parece que tá sendo um pouco mais difícil, né? E é realmente um puta desafio, assim, mas eu acho que esse tipo de iniciativa aí do Clube de Criação é muito legal e contribui muito para isso, né? Só de fazer a gente pensar sobre isso, né? Já é uma forma de contribuir para esse desenvolvimento, assim, de a gente pensar no futuro, pensar em quem está chegando, né? E ver o que a gente pode fazer para isso, né? Massa. A gente não ganha nada para fazer isso. A gente quer fazer porque a gente está vendo que a gente está precisando, sabe? A gente como colega de profissão, a gente está muito precisando fazer isso. Acho que se a gente puder levar isso para dentro das nossas agências e levar isso, até incentivar a gente ser os nossos micro-influenciadores nos nossos lugares, para a gente conseguir fazer com que a gente que a mensagem chegue no estagiário que acabou de chegar, sabe? A gente já vai legal, assim, sabe? Pra gente poder voltar a criar, ter uma cultura não é fazer quantidade de post que vai fazer a diferença, é a qualidade do conteúdo que a gente tá criando, que vai ser bem mais fácil de desdobrar depois, sabe? E aí depois tu só adapta o formato, sendo que o conceito tá do caralho e a ideia já tá do caralho, entendeu? E eu acho que a partir daí a gente consegue ter uma evolução. Mas isso é o meu pensamento, assim, um pensamento individual, não é um pensamento do clube. Então, não necessariamente também pode ser, mas... E a gente espera que... fica o meu agradecimento, na real, por vocês estarem aqui, disponibilizarem a estar num dia de semana, no meio da fogueira, pra gente debater isso, na real, e entender que, caras, precisamos evoluir. E mais do que precisamos evoluir, a gente precisa estar junto. Eu queria dizer, assim, na verdade, prazer em conhecer vocês. E que a gente consiga trocar mais ideias. E por favor, sejam muito bem-vindos ao Clube de Criação. A gente está precisando de pessoas legais, mais pessoas legais. A gente tem um monte de gente legal agora, que vocês nem sabem ainda direito. Mas a gente tem uma galera que tá legal, a gente quer ampliar isso e fazer com que a gente tenha cabeças pensantes e executoras de movimentar o nosso mercado. E é isso que a gente precisa. O recado para quem tá vendo a gente agora, o meu recado é esse, assim, caras, vamos lá, a gente é tudo colega de profissão, mas a gente é tudo... Se a gente não trabalhou junto, a gente vai trabalhar junto algum dia. Então a gente tem que entender que as coisas vão acontecer. E que sejam mais criativas, sabe? Senão o nosso mercado vai murchando, a gente vai perdendo os talentos para São Paulo, para os outros países, para Cabo Verde, né? E é isso. Então tá, gente. Eu só queria complementar, né, que tu falou da disponibilidade aí, né? Eu penso que se eu não dou importância para isso, para esse movimento, né? Se isso não é prioritário para mim, depois não adianta eu reclamar. Então, eu fiz questão de, né, abrir um espaço na minha pauta, mesmo que eu tivesse que depois né, compensar, né, esses horários aí com a pauta que não para, né? Mas eu acho que a gente tem que, né, tá consciente disso, de que se isso é importante, né, a gente tem que dar um jeito de fazer a coisa andar, né? Então, tamo junto aí, conta com a gente, conta comigo aí, pro que precisar. Massa. Então tá. Mais alguma coisa, não? Encerramos? Obrigado, gente. Esse é o Sala de Brain, episódio 2. Pelas minhas contas, episódio 2. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente chegou com uma pauta e a gente foi tocar nessa pauta só lá adiante. E pro próximo episódio a gente também não sabe o que vai acontecer. Se vocês estão mais do que convidados para participar com a gente dessa mistura de muita coisa que a gente vai falar mais pra frente nos próximos. E a gente ainda não tem um canal do YouTube colocado no ar. Quando esse conteúdo estiver no ar, que eu não sei quando vai ser, a gente vai dizer pra ativar o sininho, assinar o canal, essa coisa toda. A gente vai saber disso. Mas, de novo, muito obrigado para a equipe da ESPM, em especial ao Andrei e ao Gil, que tocam essa barca com a gente e faz essa produção ficar muito maravilhosa e profissionalismo 1000.
Agradecendo também ao restante do Clube de Criação que mandou as pautas pra gente aqui. E quanto mais a gente conseguir fazer com que as ideias estejam na frente dos negócios, mais a gente consegue dar valor a elas e ao nosso trabalho e até ao nosso salário, de repente. Né? Tá bom, gente? Obrigado aí. Até o próximo episódio. Adiós! Sala de Brem. Criatividade. Inspiração. E outras viagens. Bah, vocês não têm ideia.